E aí pessoal, tudo bom? Rodrigo Azevedo aqui falando. E para quem não me conhece, eu sou professor e programador. E hoje a gente está aqui para dar continuidade à nossa série de vídeos sobre início de programação web, tá bom? No vídeo anterior, se você acompanhou, a gente começou a construir esse layout aqui, né? Nós primeiro fizemos a divisão dele ali, utilizando o Paint para a gente ver quais elementos a gente tem na tela. E agora na parte 2 a gente vai seguir aqui com a nossa programação, tá bom? A gente fez toda essa parte aqui de visualização dos elementos, definição das tags na tela e associação correta dessas tags a cada tipo de elemento. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai para a parte de codificação, tá bom? A gente vai criar nossa estrutura de pastas aqui do projeto. A gente vai definir inicialmente nosso cabeçalho, definir as divs dos planos, né, que são essas divisões aqui. Para cada categoria, para cada nível de plano, nós temos um valor específico. E a partir disso, a gente vai começar a definir nosso estilo CSS e depois melhorar, tá bom? Eu já adiantei alguma coisa aqui ó, na parte de criação da estrutura do projeto. O que eu fiz aqui inicialmente? Tá? Eu criei essa pasta aqui, que é a pasta do nosso projeto, e dentro dela eu criei duas outras pastas. Uma para o nosso arquivo CSS. Dentro dela eu tenho meu arquivo de estilo, tá? Que nós vamos fazer aqui, mas ele já está feito. E a outra pasta para as nossas imagens, tá bom? E um arquivo index.html contendo o código da nossa aplicação. Tá? Ele já está feito aqui, a gente vai apagar para a gente fazer de novo. Então essa é a estrutura básica do nosso projeto, tá bom? Nós vamos ter pastas associadas para cada função dentro do nosso código, para guardar arquivo JavaScript, ou CSS, ou imagem. E isso aqui também serve de base para outros frameworks, tá? Por exemplo, Spring utiliza uma organização de pastas que segue mais ou menos esse modelo. Claro que tem bem mais coisas, tá? Mas a ideia de organizar é muito comum para qualquer framework. Tudo bem? Então, bora lá. Seguindo o nosso roteiro, o que a gente tem primeiro? A gente já tem nossa estrutura de pastas e arquivos definida. Agora nós vamos criar nosso cabeçalho, tá bom? Só para a gente relembrar, nosso cabeçalho vai ser o quê? Ele vai ter uma div aqui, tá? Que eu vou chamar de header. É sempre bom também nós trabalharmos com div semântica, tudo bem? Então aqui eu vou ter o meu header, tá bom? É sempre bom a gente trabalhar com div semântica. Div semântica, para quem não lembra, é aquela que o nome da div já dá uma ideia do conteúdo dela, tá bom? Então header cabeçalho vai ser o cabeçalho da nossa página. Dentro dele eu vou ter um título principal e um título menor, beleza? Então, voltando aqui para o código, eu posso utilizar o atalho do Emmet, ele vai me criar uma estrutura simples de código aqui, tá bom? Eu vou fazer só algumas mudanças aqui. O idioma eu vou colocar aqui página de preços. Pronto, tá? Só para ter um título aqui. E agora dentro do meu body, né? Dentro do corpo, né? Dentro da minha página, o que vai ter dentro, né? Tudo que for visível vai ficar dentro dessa tag aqui, ó. Body, onde ela abre aqui e fecha aqui. Então tudo que tiver aqui dentro vai ficar visível no navegador. Então aqui eu vou colocar o header, tá bom? Dentro dele eu vou colocar um título. E abaixo do título eu vou colocar um subtítulo, tá bem? O que está escrito lá? Hospedagem barata, condomínio grátis, muito mais. Então eu vou colocar aqui, ó. Hospedagem barata, condomínio grátis e muito mais, tá bom? Só um texto aqui só para a gente trabalhar com a ideia de posicionamento. No subtítulo, para eu não ter que digitar tudo, eu vou utilizar um outro atalho que é o Lorin. O que o Lorin faz? Ele cria para a gente um parágrafo, tá? Que eu possa trabalhar com posicionamento. Beleza? Então tá funcionando. E o atalho que eu utilizei para ele formatar foi o Alt Shift F, tá bom? Quando eu aperto isso, ele formata nosso código de uma forma mais alinhada, tá bom? Então pronto, nosso código inicial está definido, nosso cabeçalho. Para a gente ver o resultado, eu posso fazer uso dessa extensão aqui no Visual Studio Code, o Live Server. Se você não tem instalado aí, tá bom? Aqui, ó, esse Live Server, esse roxinho, tá bom? Basta clicar nele, pedir para instalar. E o que ele fornece para a gente? Ele fornece um servidor local para a gente testar nossas aplicações. E aí, quando você instala ele, ele habilita essa opção aqui no menu, clicando com o botão direito do mouse, tá bom? Ele habilita aqui para a gente. Aí ele cria um servidor para a gente local e disponibiliza para a gente ver isso no navegador. E aí, como resultado, nós temos isso aqui, ó. A estrutura está montada. Bora definir agora um estilo para ele, tá bom? Eu vou definir o estilo aqui dentro mesmo do arquivo, só para a gente fazer no mesmo código, tá? Para a gente visualizar o HTML e o nosso código CSS,
tá bom? Então, a primeira coisa, eu vou limpar o meu código, tá bom? Eu vou utilizar aqui aquela propriedade margem padding 0 para eu limpar o meu código. Deixa eu só comentar aqui para a gente ver como isso fica assim, ó. Tá vendo que tem esse espaço aqui, ó? Tem um espaço aqui, né? Esse espaço aqui eu não quero, tá bom? Então, para evitar isso, para evitar que ele crie esse espaço ali, eu coloco, olha só, aí ele chapa meu texto aqui bem no cantinho, tá bom? Então, para isso que serve. E vou definir uma fonte também aqui a princípio, depois a gente troca, tá? Só para ficar uma fonte sem serifa aqui, ó. Uma fonte mais retinha. Beleza? De tamanho eu acredito que está ok. Agora para o nosso cabeçalho, o que a gente vai fazer? Vou pular a linha aqui e vou chamar o meu header, tá? Lembrando que aqui no CSS, para eu definir estilo para uma tag, eu preciso chamar o nome dela, tá? Ou fazer referência por meio de ID, classe ou tipo do elemento. Ao longo dos vídeos a gente vai ver essas diferentes formas de fazer, mas por enquanto, pelo nome aqui, também por ser uma div semântica, eu só vou ter esse cabeçalho na página, então para a gente vai ser suficiente. Então eu vou definir aqui uma largura de 100%, vou definir uma altura de 300 pixels, vou definir um background color, tá? Vou colocar um azul. Eu só vou colar aqui ó, o azul que está aqui, tá bom? Só para a gente ter o mesmo padrão de cor. É esse padrão de azul aqui que nós temos para o fundo, tá? E para a cor de texto eu vou colocar o white, que é branco, tá bom? Então quando eu faço isso, ó, ele já fica no estilo que eu quero, né? Claro, tá maior, tá menor, e aí a gente vai trabalhar com esse posicionamento. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer o seguinte. Voltando aqui para o nosso editor de código, a gente pode trabalhar com a ideia de posicionamento flex, tá? Então, o que é isso aqui? Eu vou colocar 220. Então, eu vou trabalhar com o display flex. O que o display flex faz? Ele posiciona nossos elementos de maneira automática, com base no tamanho, posição e ordem que eles são apresentados no código. Só de eu colocar display flex, bora ver se já mudou alguma coisa pra gente. Olha, já ficou um ao lado do outro, tá bom? Mas não é isso que eu quero que fique um embaixo do outro. Então, eu preciso mudar a orientação do meu posicionamento, tá bom? Por padrão, ele vem um ao lado do outro, ele vem em linha, mas eu preciso mudar para coluna. Para coluna, eu tenho a propriedade flex direction, column. Eu troco o posicionamento principal, o meu eixo principal, do X para o Y. Quando eu faço isso, fica um embaixo do outro, tá bom? E aí, para saber mais sobre display flex e posicionamento com flexbox, a gente pode acessar a documentação, tá? Basta colocar no Google aí que você vai achar. Eu quero que fique agora no meio da tela. Como que a gente faz isso? Tem uma propriedade também, flex, tá? Que é o... esqueci, justify content, o center. Ele deixa no meio do meu eixo principal. Meu eixo principal é o Y, então ele vai alinhar no meio da minha div, tá bom? Outra propriedade também que a gente pode utilizar ó, é o justify content. Em vez de colocar center aqui, ó, tem outras propriedades também, tá? Por exemplo, o space between aqui, o que ele faz? Ele dá o máximo de espaço possível entre os elementos, tá bom? Mas não é isso que eu quero. E aí, como que a gente faz para descobrir qual é a propriedade que a gente quer? Além de consultar na documentação, a gente pode testar os valores. Olha como essa aqui já ficou um pouquinho mais interessante, essa space around, né? Ela dá um espaço igual em cima, antes e depois dos meus elementos, tá bom? Então ela já fica mais ou menos. Tem uma outra propriedade também bem legal, que é o space even. Ele dá um espaço um pouco maior entre os elementos, só que aqui ele considera espaço igual antes e depois, tá bom? O space around dá o mesmo espaço antes e depois, só que entre os elementos fica um espaço maior, porque ele considera a soma dos dois. E aqui tem uma propriedade de texto que a gente pode utilizar, que é o text align center, deixa eu ver se é essa, eu não me recordo, para alinhar um texto no meio. Olha como ficou. Né? Então, aqui eu já consegui definir um posicionamento. E aí, claro, dependendo da resolução da tela, nossa página, né, ocupa todo o espaço ou não. Mas olha como já ficou mais ou menos organizado. E se eu achar que essa fonte aqui ela ficou pequena, eu posso trocar aqui o tamanho dela. Em vez de ser H5, eu coloco um H4. Só que aí, ó, tá aí, ó, já ficou maior um pouquinho, já ficou negrito. Poxa, aí tá pequeno, Rodrigo, como é que eu faço? Vou trocando o tamanho até eu ver um tamanho que eu acho que faça sentido, tá bom? Poxa, mas aqui ficou muito colado, Rodrigo, como que eu posso fazer isso? Tem diversas formas da gente fazer, tá?
Uma forma que mais imediata que a gente pode fazer, por exemplo, eu gosto sempre de fazer assim, para o meu header eu vou ter um H3. Por que eu gosto de fazer isso? Porque eu limito a atuação do meu H3 aqui, tá? Do meu estilo. Então, o estilo que eu coloco aqui, por exemplo, largura 80%, ele só vai se aplicar ao subtítulo que está dentro do meu header. Se eu deixar somente o H3, ele vai se aplicar para todo H3 da minha página. E eu não quero isso, eu quero só para o meu cabeçalho. Quando eu salvo, ele fica 80%. Mas está vendo que aí ele já perde a configuração dele ali, do display flex, e aí o que eu poderia fazer? Eu poderia colocar mais opções aqui dentro do flex, tá? Aqui também tem outra propriedade que é o Align Item Center, ou seja, ele vai alinhar todos os elementos no centro da página, tá? Então percebe que eu defini o tamanho, né? Eu defini o tamanho dele, da minha div de baixo, do meu H3, e depois alinhei no centro, tá? Só que ficou negrito, né? Eu não queria que ficasse negrito. Então, como que eu poderia fazer? Eu poderia trocar aqui para um P de parágrafo. E aqui eu teria que trocar também para P. Aí ele perde o negrito e fica uma fonte mais limpa, né? Não fica tão com um efeito visual tão forte. Beleza? Então, essa parte aqui foi o nosso cabeçalho. E agora, como que a gente faria para definir a nossa div com relação aqui? Ó? Tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Aqui, então, o nosso cabeçalho está ok. Agora, a gente vai fazer a nossa div. Para a nossa div, eu vou envolver ela dentro de uma div main, que vai ser minha div principal, que eu vou centralizar. E aqui eu vou ter section, tá? Eu vou chamar de section, pode ser div, mas eu vou trabalhar com section só para a gente trabalhar com a ideia de div semântica, tá bom? O que eu vou ter dentro da section? Bora relembrar. Vou ter um título aqui, ó, que eu chamei de H4, uma div para o meu parágrafo e uma div com 3 spawns dentro e um link, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, um H4, que vai ser o nome. Eu vou ter um parágrafo, que eu não vou chamar de Loren aqui, eu vou colocar o texto, tá? Para não ficar tão grande. Para quem está começando nos que? Para quem está dando os primeiros passos no armazenamento em nuvem, tá? Só para a gente ter um texto aqui. E aqui, ó, eu vou colocar um bold, tá? Esse bold é para quê? Para o texto que ficar aqui dentro ficar em negrito, tá bom? Aqui eu vou ter uma div, dentro dessa div eu vou ter 3 spans, tá? O que eu vou fazer aqui? Para esse spam, são os valores, né? Então aqui eu vou colocar o valor de 712,40, aí 463 aqui, ó. 463.03. Aqui eu posso colocar um i, né, para dizer que é equivalente a, para o texto ficar diferente, tá bom? E aqui o valor final de 12,89 por mês. 12,89 por mês. E tem várias formas também da gente fazer isso aqui, eu vou deixar assim por enquanto. E aqui a gente viu lá que é um link, né? Um link que vai estar escrito começar agora. Então, beleza, nossa estrutura está montada. Bora lá na tela ver como ficou o nosso resultado. Tá aqui, ó. Não tem nada... Tá meio feio ainda, né? Então, o que a gente pode fazer? Primeira coisa aqui, ó, a gente vai... Para nossa main, a gente vai definir um estilo para ela, onde eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir um tamanho fixo aqui para ela de 960 pixels, tá? Vou definir uma altura de, não sei, 300. Ali ficou quanto lá em cima? 220. Bora colocar 300, tá? Vou colocar um border radius aqui. Vou colocar um border só pra gente ver como isso vai ficar aqui na tela, tá bom? Vou colocar também um border radius de 8 pixels. 8 pixels, tá? Só pra gente ver ele mais arredondado. E... Opa, pra mim não. Isso aqui não é pra mim. Isso aqui vai ser pra minha section. Então, dentro da minha section, eu vou ter uma border radius, beleza? Ok. E aqui na main eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma margem para ele ficar no meio da tela. Então, vou colocar um zero alto, tá? Ele vai ficar zero em cima e embaixo e automático nas laterais. Quando eu faço isso, ele já está no meio, porque aqui não dá para ver porque eu tirei, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó, só para a gente ver como vai ficar. Opa! Solid Black.
Errei aqui, ó, Solid. Primeiro o tipo da borda, depois a cor. Olha só, tá bom? E aqui eu pando aqui, porque eu ainda não defini tamanho, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Ó, ele já está no meio e eu vou fazer o seguinte. Para minha main, eu vou definir um background... Não, para main não. Para minha section, eu vou definir um background color, white, tá? E vou definir um margem para ele top de menos 20 pixels. Para que esse pixels negativo, Rodrigo? Porque aqui no nosso layout, ó, essa section está para cima, tá bom? Então quando eu faço isso ele sobe um pouquinho, tá? Depois eu posso subir mais, mas depois a gente ajusta. E aí o que a gente pode fazer aqui agora? Na minha main eu vou trabalhar com a ideia de... Isso aqui eu posso tirar. Eu vou trabalhar com a ideia de display flex, tá bom? Para os elementos internos eu alinhar. Então eu vou colocar um display flex aqui, ó. Só que é o seguinte, para a gente ver esse resultado melhor, eu já vou copiar essa section aqui, ó. Tá bom? Vou fazer um Ctrl C e Ctrl V mesmo, porque vai ser a mesma estrutura, tá bom? Pronto, agora eu tenho 3. Se eu volto lá no código, ele já fica organizado. Percebe que só o fato de eu colocar display flex, ele já organiza os elementos um ao lado do outro, tá bom? E aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar um display flex e vou colocar um gap. O que é um gap? Gap é o espaçamento entre os elementos. Quando eu coloco 8, ficou muito grande, né? Porque são 8 vezes 16 pixels. Então se eu colocar 2, vai dar 32, olha só como ficou. Vou colocar 2.5. E aí a gente vai trabalhando com a ideia que a gente achar que faz mais sentido. Tá bom? Vou colocar 4. Ficou um tamanho bom, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, tá? Para minha section, eu posso tirar isso aqui, eu não preciso, quer dizer, posso tirar isso aqui. Na verdade, eu vou deixar um cinza bem clarinho, tá? Só pra gente ver aqui o resultado. E aí vou trabalhar com a ideia de padding, tá bom? Padding interna ali para eu dar um espaçamento ali para os elementos. Olha como ficou. Aqui eu vou fazer um margem top maior, colocar um 40 pixels. Já ficou bem colado no texto, né? E aí posso trabalhar com a ideia do tamanho, tá? Aqui eu posso aumentar mais 20, ó, tá? Ficou legal, gostei do resultado. E aí agora eu preciso organizar meus elementos dentro da minha div, tá bom? Dentro da minha section, tá? Então para a section, eu vou também trabalhar com display flex, tá? Vou trabalhar com display flex e aí, ó, ele já fica um ao lado do outro. Preciso mudar o direcionamento para column, para ficar um embaixo do outro. E também aqui eu preciso trabalhar com a ideia de espaço entre eles, tá bom? Então aqui eu vou fazer um justify content space around. Deixa eu ver como ficou, olha só, já deu um espaço legal, tá? Vocês lembram que aqui dentro tem uma div? Né? Aqui dentro tem uma div. Ó, ficou bom esse tamanho, eu acho que eu gostei. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, não, depois eu troco, tá? Então bora customizar esse estilo aqui, ó. Bora procurar ele aqui na nossa divisão, ele vai ser essa div. Eu vou colocar um ID para ele, tá bom? Vou chamar ele de preços, tá? Então vou fazer o seguinte, eu fiz isso só para a gente chamar aqui preços pelo ID, tudo bem? Então aqui nele eu vou colocar um display flex, ó, vai ficar um ao lado do outro. Vou colocar um flex direction column para ficar um embaixo do outro. Olha só de fazer isso ele já organiza para mim ali, ó. Tá bem? Depois a gente customiza mais os estilos. Agora eu quero customizar o link ali, ó, o link ali embaixo. Então posso fazer o seguinte também. Para minha section, o link dentro dela eu também vou ter alguns estilos. Eu vou colocar o text decoration on para eu tirar o sublinhado, tá? Eu vou trabalhar com a cor dele, eu não quero azul, eu quero black, tá? A cor do meu texto, como é que tá lá no nosso layout? Tá preto, tudo bem? E aqui agora eu posso trabalhar com background color, eu vou colocar um amarelo, eu vou colar daqui só pra gente utilizar o mesmo padrão de cor, tudo bem? Depois a gente organiza isso aqui. Olha só, posso trabalhar com border radius, né? Para dar uma borda arredondada ali de 8 pixels. E aí também ficou muito, né? Posso colocar 4. Posso colocar um padding nele, ó, para ele dar um espaçamento interno nos elementos. Vou colocar 10 em cima e embaixo e 20 nas laterais. Bora ver como vai ficar. Já deu um aspecto de botão, né? Só que ainda não... eu quero colocar um efeito visual nele aqui, ó.
Então, também posso colocar o Text Align Center para o meu texto ficar no meio do botão. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu quero colocar esse azul aqui como efeito aqui no hover, tá bom? Então, posso fazer o seguinte. O meu section... A dos pontos hover, tá? Que é uma pseudoclasse para a gente trabalhar. A cor vai mudar. Então, quando eu passar o mouse por cima, a cor vai mudar. Vai ficar azul, tá? E vou colocar um transition de 0.3 segundos. E o cursor vai ser pointer, para ficar com aquela mãozinha do mouse. Olha como vai ficar. Ficou bem sutil, né? Se eu quiser ver esse resultado, posso colocar assim, 1 segundo. Ele vai demorar 1 segundo para essa transição ocorrer totalmente, tá? Ou também poderia fazer assim, em vez de colocar isso aqui, ó, eu poderia trocar o background color, colocar o azul. Olha como vai ficar. Tá? E aí a cor eu posso trocar para branco, né? Para meio que combinar ali com a tela de cima dessa. Ficou legal também, ficou interessante. Tá bom? Eu particularmente vou deixar somente trocar a cor e a mãozinha do mouse. Tudo bem? Então essa parte aqui a gente já fez, beleza? Nas outras coisas, o que a gente precisa fazer? Aqui é definir tamanho de fonte, tamanho de estilo, né? Como que ficaria. Uma forma da gente fazer isso também seria o seguinte, para o meu H4, eu posso fazer isso aqui, para o H4, tá bom? Eu posso colocar um text transform uppercase. Ele vai colocar todo o texto em negrito, ou maiúsculo, tá? O que mais que eu poderia fazer aqui? Eu poderia colocar uma linha aqui, ó. Poderia colocar um border, bottom de 1 px solid, um cinza aqui, ó, bem clarinho, tá? Só pra gente ver. Olha como ele dá um detalhe ali, né? Uma coisa também que eu poderia fazer, eu poderia colocar um pad nele, um pad bottom, 4 pixels, só para dar uma distância para a borda, tá? São detalhes sutis que a gente pode ir customizando à medida que a gente vai fazendo a nossa aplicação, tá bom? E mais um detalhe que eu acho interessante falar é isso aqui, ó. Tem um site bem legal que é o Box Shadow. Ele pega exemplos de borda, de sombreamento para a gente aplicar no nosso código. Então ele é um site bem legal onde a gente pode utilizar. Ele já vem com diversos estilos prontos, tá? Então basta a gente clicar em cima de um deles, ó. Eu vou pegar esse aqui, ó, vou copiar e colar literalmente. E aí onde é que eu quero aplicar isso? Eu quero aplicar dentro da minha section, tá bom? Então eu vou aqui na minha section e colo. Então ele já aplica para mim um efeito de borda bem legal e de efeito visual. Não sei se vai dar para ver, olha, ó, como ficou aqui bem sombreadinho, tá? Ficou bem sutil. Mas a ideia é essa, é a partir de um layout, a gente seguir nesse passo a passo aqui para construir uma tela, tá? Então bora só revisar aqui o que nós fizemos. A gente fez toda essa parte visual aqui inicialmente, né? A gente visualizou como o nosso layout é montado, depois pensou nas tags e nos elementos dentro da tela ainda. E depois a gente foi para o código. A gente organizou o nosso projeto, né? Criou as pastas correspondentes e o nosso arquivo de index.html. E depois a gente foi por partes. A gente primeiro codificou nosso cabeçalho e criou o estilo. Depois criou uma seção e criou o estilo. Então, sempre que nós formos desenvolver um site, criar um layout, criar uma página, é sempre bom a gente seguir nessa linha, né? De primeiro pensar no visual para depois pensar no código. E aqui tem alguns desafios também, né? Para a gente continuar na nossa programação, que é colocar a diferença entre os planos ali dentro do conteúdo, utilizar Media Query para trabalhar com a ideia de responsividade, e também publicar a página utilizando o GitHub Page, né? Que é bem simples da gente fazer, basta publicar ali no GitHub e fazer ele rodar um job ali que ele cria uma página web para a gente, tá bom? Então, por hoje foi isso aí. O vídeo ficou até mais longo do que eu imaginava, tá? Espero que tenha dado para entender ali como é que a gente faz essa parte de codificação, o que precisa, né? Um pouco do HTML, do CSS. Tem muita coisa ainda para ver, mas o ideal é que a gente vá começando um pouquinho de cada vez. Beleza, gente? Obrigado por hoje, é isso aí. Valeu!